Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 13, que tem como título A Cidade Celestial. Em breve recapitulação, queremos lembrar aos irmãos que o tema geral do trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nestes 3 meses, estudamos verdades basilares do cristianismo na perspectiva de uma jornada, a jornada do peregrino. E dividimos a revista em 3 blocos. O primeiro bloco, que chamamos de o início da jornada, é composto pela lição de número 1 e lição de número 2. O segundo bloco, mais robusto, é composto pela lição de número 4 a lição de número 12. A este bloco nós nominamos de a jornada do peregrino, a jornada propriamente dita, seus desafios e vitórias. E o último bloco, que encerra o trimestre, é composto da lição de número 3 e lição de número 13. E este bloco nós demos o nome de Finalmente em Casa, ou o fim da jornada. Tendo feito essa breve recapitulação, porque ela estrutura todo o conteúdo que estudamos durante esses 90 dias, ok? Podemos partir para a lição de número 3, que é a lição conclusiva. O peregrino finalmente chega em casa. Agora ele vai entrar pela Nova Jerusalém, pelos portões da frente. Ele vai desfrutar de um estado eterno de gozo, de paz e de alegria na presença de Deus. No entanto, é importante que se faça alguns pontos aqui, que se estabeleça alguns pontos já no início desta lição, porque ela é de cunho escatológico. Ela vai tratar de temas que acontecerão no futuro. A Bíblia fala sobre este assunto, porém, é um assunto cujos detalhes geram debates intermináveis. E é importante que você, professor, tenha em mente o seguinte: quando lemos Apocalipse, Daniel, Ezequiel e textos escatológicos, o nosso grande desafio, sobretudo no livro do Apocalipse, é decifrar, é chegar à interpretação de certas passagens, de certos versículos. A interpretação de quê? Eles são figurados, o que está aqui é figurado ou é literal. É um desafio, a gente vai ver isso aqui ao longo da lição. Segundo, a ordem cronológica dos eventos escatológicos. Há uma gama de vertentes escatológicas e a ordem dos acontecimentos futuros, elas são deslocadas a depender da visão escatológica que a pessoa adota. Se é pós, se é pré e aí por diante, ok? Se é mid, se e por aí vai. Nós não vamos entrar nesta questão. Uma terceira coisa aqui que eu quero pontuar é a respeito do silêncio, do suspense das Escrituras. Há muitos detalhes escatológicos que estão no âmbito da teologia especulativa. Há um silêncio, há um suspense. A falta de texto bíblico, não é? Deve gerar em nós temor, deve gerar em nós um sentimento de apreensão. Então, onde a Bíblia se cala, eu me calo. Ou naquilo que eu não tenho uma clareza tão grande para afirmar e para dizer isso aqui, eu devo entender que é apenas uma linha de interpretação. Com isso, você vai evitar debates intermináveis em sua classe. Olha, irmão Murilo, eu discordo disso, eu discordo daquilo outro. Ok, é seu dever discordar, né? A gente não pode concordar em tudo comigo. Na sua classe, seus alunos, no âmbito escatológico, não vão concordar em todos os detalhes com você ou com a linha escatológica que seguimos, né? Sempre algum ali ou outro que diz, eu acho que isso é desse jeito, eu acho que isso é desse jeito. De fato, meus irmãos, nós só descobriremos a verdade por completo quando estivermos na eternidade. Então vamos à nossa aula. Falamos sobre o destino eterno ou destino final do diabo e seus anjos e dos ímpios na lição de número 11. Agora vamos concluir o trimestre falando sobre o destino eterno dos salvos, dos justos. Os nossos objetivos são, quero que você
Acompanhem eles comigo. Em primeiro lugar, conceituar o paraíso. Aqui é um ponto polêmico, certo? Vou explicar a vocês por quê mais à frente. Em segundo lugar, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro do Apocalipse. Outro ponto polêmico. E por fim, conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Iniciemos, portanto, com o nosso texto áureo, que nos diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Na paráfrase NTLH, o texto nos diz: mas nós somos cidadãos do céu. Paulo está falando aos irmãos de Filipos. E estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Um texto paralelo a esse texto de Filipenses, eu acabei de ler aqui a paráfrase NTLH, certo? Um texto paralelo a esse aqui é Hebreus 13, 14, que diz: de fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Podemos ter a cidadania aqui, a cidadania terrena, mas nós somos aqui peregrinos e essa consciência deve moldar, deve influenciar todo o nosso comportamento. Quando Paulo se dirigia aos irmãos de Filipos dizendo o seguinte: olha, nós somos cidadãos do céu, viu? Nossa cidadania está lá. Eles se lembravam da situação atual em que viviam. Como assim, irmão Murilo? Paulo era muito habilidoso com as palavras e ele sabia lidar com as realidades práticas de seu tempo. Os filipenses eram considerados cidadãos romanos, mesmo morando em Filipos. Filipos era uma colônia romana. E muitos dos filipenses que estavam em Filipos nunca tinham ido em Roma. Mas mesmo assim eram considerados cidadãos romanos. E a cidadania romana, à época, era uma coisa almejada, era uma coisa para se ter orgulho. Eu sou cidadão romano. Diziam isso com boca cheia. Paulo está dizendo aos filipenses: se alegrem, tenham mais gozo em se proclamarem cidadãos dos céus. Vocês são de lá, porque é de lá que virá o Senhor de vocês. Nós aguardamos o Senhor Jesus que virá do céu para nos levar para o céu. Glória a Deus! E quando a gente utiliza essa expressão céu, que se pontue aqui, que fique bem claro que a gente está falando de eternidade, eternidade com Deus. Porém, eu posso aqui até confundir a cabeça de alguns, não é? Mas eu vou falar a verdade. Quando a gente diz assim, aceite Jesus para ir morar eternamente com ele no céu. Se você diz isso no intuito de entender que céu aqui é eternidade, morar eternamente com ele, onde ele está, onde ele habita, ok, não é? Mas veremos aqui nesta lição que não moraremos eternamente no céu. A nova realidade que experimentaremos na consumação de todas as coisas é novo céu, olha só, nova terra. Então, esse negócio de morar eternamente no céu já não se sustenta à luz do texto de Apocalipse 21 e 22, né, os capítulos. Novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui aos irmãos que nós devemos nos orgulhar, nós devemos nos alegrar no fato de sermos cidadãos dos céus. E aqui nós somos forasteiros. Obedecemos às autoridades, nos sujeitamos às leis deste país aqui, que é um país transitório para a gente, mas nossa lealdade absoluta está no Senhor do céu e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Nós respeitamos o governo e o Estado, mas a lealdade absoluta só a Jesus. Ok? Nosso costume, nossa cultura, nossos princípios não são da terra, são do céu e devemos viver por eles. Paulo lembra isso aos filipenses. A verdade prática nos diz, a cidade celestial é o alvo, é seu alvo, não é? Deve ser o nosso alvo. É o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A nova Jerusalém, ou o novo céu ou a nova terra, é o seu alvo. Bem, era o alvo dos personagens bíblicos que tanto amamos, que servem-nos de inspiração.
Os patriarcas e o grande legislador do Antigo Testamento, Moisés, demonstraram por meio de ações concretas e visíveis que tinham como grande objetivo alcançar a cidade celestial. Escute, por causa da expectativa de habitar em uma cidade superior, Abraão contentou-se em viver numa tenda. Hebreus 11, 13 ao 16, o texto diz: todos estes morreram na fé, Abraão, Isaque e Jacó. Parêntese, viu? Sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem isto claramente mostram que buscam uma pátria. Eles buscavam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, da Mesopotâmia, eles poderiam muito bem voltarem para lá. Eles teriam essa oportunidade de voltar para lá. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Estes homens, por meio de suas vidas, demonstraram que eles tinham como objetivo maior alcançar esta cidade. Temos o exemplo de Moisés, que por causa da expectativa da recompensa do céu, dispôs-se a abrir mão dos tesouros do Egito. O texto de Hebreus 11, 24 ao 26, Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 26, nos diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Precisamos tê-los como inspiração. Eles tinham um objetivo e perseguiram esse objetivo. Quais são as evidências, ou pelo menos uma evidência, de que temos o mesmo objetivo dos patriarcas, de que temos o mesmo objetivo de Moisés e tantos outros homens de Deus, como o apóstolo Paulo, o apóstolo João, né? Como nós demonstramos isso? João nos diz, 1 João 3:3, e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, por causa da esperança que esteve presente no coração dos homens de Deus. Nós que professamos crer em Cristo, devemos buscar a vida santa hoje. Uma vida santa hoje é evidência de que temos como objetivo, é uma das evidências, não é? De que temos como objetivo entrar na Jerusalém celestial pelos portões da frente. Glória a Jesus! É seu objetivo? Irmão Murilo, é meu objetivo. Você está vivendo em santidade? Você está vivendo em obediência ao Evangelho? Você é amigo de Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados e o confessou como o único suficiente Salvador? Se sim, amigo, glória a Deus. Compartilhamos do mesmo objetivo. Vamos aos pontos da lição, mas antes eu quero pedir aos meus irmãos que estão me assistindo pelo YouTube, curtam, compartilhem e comentem. Comentem qualquer coisa aqui embaixo. O link para o download do subsídio vai estar disponível aqui para vocês. Então me ajude, irmão. Faça do YouTube um evangelista. Quem está me assistindo pela ferramenta EBD, que expectativa, não é? Daqui a pouco teremos, glória a Deus, daqui a pouquinho teremos a nossa conferência EBD alusiva ao próximo trimestre. E vocês vão receber, como sempre, materiais exclusivos. Quem ainda não é aluno assinante e está me assistindo ainda pelo YouTube, irmão, conhece a plataforma da ferramenta. O link está na descrição do vídeo. São benefícios que não acabam mais. Vamos lá, ponto 1. O paraíso eterno. Quando eu li essa expressão aqui do ponto 1, paraíso eterno, me deu um nó na mente. Porque o meu conceito de paraíso é intermediário. Mas, analisando algumas passagens bíblicas, eu compreendi o pensamento do autor neste primeiro ponto, que está dividido em 3 subpontos. Embora eu, particularmente, pense que a ordem dos subpontos poderia ser melhorada. O subponto 3 poderia vir primeiro, depois o subponto 1 e depois o subponto 2. Né? Você entendeu, não é? Colocaria o subponto 1 no princípio. Eu acho que, para fins de progressão,
seria melhor. Mas vamos explicar na ordem que se encontra aqui na revista. Subponto 1, o que é o paraíso? E, meus irmãos, eu confesso a vocês que eu recorri ao livro de apoio. Sempre leio o ponto da revista e o livro de apoio. Fui ao livro de apoio. E o livro de apoio diz o seguinte: o paraíso, teologicamente, é considerado como estado de bênção e comunhão com Deus depois da morte do salvo. Eu quero apenas deixar esse pequeno recorte aqui no subsídio, mas eu aconselho você a ler e reler o subponto 1 aqui na revista e no livro de apoio também. E fazer isso em todos os demais. Vamos aos nossos comentários. Precisamos entender o conceito de paraíso. E, para tanto, vamos recorrer ao Antigo e ao Novo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra paraíso vem do hebraico pardes. Dependendo da tradução bíblica, essa palavra foi traduzida como bosque, jardim, mata ou pomar. Essa palavra é derivada de uma antiga palavra persa para jardim cercado. Essa palavra hebraica para paraíso aparece originalmente no Antigo Testamento apenas em 3 ocasiões. Neemias 2:8, Eclesiastes 2:5, Cantares 4:13. Mas em todas elas, seu significado indica literalmente um jardim ou um pomar. O jardim do Éden sempre foi considerado como o primeiro paraíso, primeiro jardim cercado, fechado. Por esse motivo, a Septuaginta traduz sua designação hebraica com a palavra grega paradeisos, que significa literalmente paraíso. Mas, escute, curiosamente, a palavra paraíso jamais é aplicada no Antigo Testamento no sentido escatológico, isto é, como designação da morada do povo de Deus após a morte, estado intermediário. Guarde isso porque é informação importantíssima. Ou após a ressurreição, estado eterno. Então, à luz do Novo Testamento, nós veremos que há pelo menos 2 conceitos em torno da expressão paraíso. Um diz respeito ao estado intermediário, que é após a morte, e o outro diz respeito ao estado eterno, que é após a ressurreição. Ó, que coisa interessante, não é? Acho que você não sabia disso. No Novo Testamento, a palavra paraíso traduz o grego paradisos. Assim como no Antigo Testamento, essa palavra também ocorre somente 3 vezes. Lucas 23:43, 2 Coríntios 12:14 e Apocalipse capítulo 2, versículo de número 7. Mas em todas essas ocorrências, a palavra paraíso é usada, diferente do Antigo Testamento, no sentido escatológico, seja em seu estado intermediário, seja em seu estado final. Vamos a considerações mais específicas. Vamos lá. O Senhor Jesus, ele usou esta palavra enquanto estava sendo crucificado. Lucas 23:43. Ele disse ao ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E paraíso aqui, dentro do nosso sistema escatológico, e digo aqui, é uma interpretação das Assembleias de Deus, você pode discordar e você tem todo o direito, não é? Isso não vai fazer de você um herege, mas dentro do nosso sistema escatológico, do nosso entendimento, essa expressão está se referindo a um lugar temporário, ao estado intermediário, para onde vão todos aqueles que morrem em Cristo. É intermediário. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, essa ideia ela aparece na história do Lázaro e do rico. Paraíso ali, ela não aparece, a expressão paraíso não aparece literalmente, mas aparece uma expressão sinônima, que é seio de Abraão. Carrega esse significado de paraíso. Então, novamente, nós temos aí a ideia de um estado intermediário. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 7, o paraíso de Deus, mencionado aqui nesse texto, não se refere ao estado intermediário, mas ao estado final. Final e definitivo. Você entendeu, não é? Então a palavra paraíso, ela se refere, dentro do contexto bíblico do Novo Testamento, tanto ao estado intermediário, para onde vão aqueles que morrem em Cristo agora, como também ao estado eterno, que acontecerá após a ressurreição. A trombeta vai tocar, dentro da nossa escatologia vai acontecer o arrebatamento, os mortos ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados, e a partir de então estaremos para sempre com o Senhor, a partir do momento do arrebatamento.
até a consumação de todas as coisas após o milênio, quando entraremos no paraíso de Deus, conforme Apocalipse 2,7, que é o estado eterno. É uma alusão ao estado eterno, novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Entenderam? Ok. Vamos partir para a próxima. Próximo subponto. O que é a cidade eterna? Há uma diferença, não é? Entre paraíso, estado intermediário, e cidade eterna. O paraíso de Deus se refere, em Apocalipse 2,7, a toda essa conjuntura dos elementos que compõem o estado eterno. A cidade eterna, o novo céu e a nova terra, ok? Mas aqui há uma diferença. Aqui o autor está falando especificamente da cidade eterna, da nova Jerusalém, da Jerusalém celestial. A lição diz, depois do julgamento final, após o milênio e a purificação da terra por meio de fogo, surgirá a nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus. Vamos às explicações. Primeiro, quanto à ordem cronológica. Essa nova Jerusalém, ela vai descer do céu não no milênio, mas no novo céu e na nova terra, que é após o milênio. Alguns teólogos, não é, versados na escatologia, vão discordar de mim. E eles vão dizer que não, como é o caso, acho que do Gabriel Porto, que é um especialista em escatologia. Não é? E eu dei uma olhadinha no manual de escatologia dele, ele, pelo menos na lida rápida que dei, eu entendi que, na ótica dele, na interpretação dele, a nova Jerusalém vai estar suspensa no milênio. Mas eu entendo, estamos interpretando detalhes, então ninguém é dono da verdade, lembrou? Mas eu entendo que a nova Jerusalém vai ser uma realidade do novo céu e da nova terra. Aí vamos aqui o segundo ponto aqui, como interessante. Novo céu e nova terra não se referem a outro planeta ou a outros céus, embora alguns teólogos acreditem nisso, não é? Que essa terra vai deixar de existir, que esses céus que agora não são a habitação de Deus, mas o céu sideral, né, ele vai deixar de existir e Deus vai criar um novo. Eu também não creio assim. Mas alguém crê, não é? Novamente respeito sua opinião. Porém, você pode dizer qual é a sua opinião aqui, certo? Eu creio, e eu penso que o pastor Aziel também segue essa linha, pelo texto de 2 Pedro 3:10 que ele cita, de que esse novo céu e essa nova terra é justamente a terra de agora e o céu de agora, sendo que foram purificados, renovados por Deus. Eu penso isso. Não é? E por vários pormenores, Deus ele concluiu a obra da criação lá no livro do Gênesis. Existem detalhes ali, a questão do dilúvio, depois que a terra foi purificada, são argumentos que a gente poderia levantar aqui. A questão, né, de Deus nos levar para outro planeta. Olha, tem muitas coisas aqui que a gente poderia colocar como argumento, mas mesmo assim, com todos os argumentos, não seria algo definitivo, ok? Então, nós cremos eu creio, e acredito que boa parte dos irmãos da Assembleia de Deus, assim, creem comigo, fazem coro comigo, que não é um novo planeta, não é um novo céu, mas são essa terra e esse céu purificados, ok? A nova Jerusalém é a cidade que foi feita para ser o local onde Deus habitará juntamente com os homens que lhe foram fiéis e aceitaram a sua oferta de submissão e obediência à sua palavra. É esse lugar de comunhão, é esse lugar de encontro. A nova Jerusalém, na teologia, não é de muitos, é como se fosse um lugar mais excelente que o Éden, que foi perdido por Adão por ocasião do pecado. É um lugar mais excelente, é um lugar de comunhão, de relação íntima com Deus e com os salvos de todos os tempos. Então nós habitaremos nessa nova realidade de novo céu, nova Jerusalém e nova terra. Quando a eternidade começará? Que pergunta interessante. É por isso que esse subponto deveria ser o primeiro. A lição diz, de acordo com estudos atentos de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião de sua segunda vinda e implementará o reino milenial. Depois do milênio, estaremos no glorioso estado eterno. Aí ele vai aqui discorrer uma série de eventos escatológicos dentro daquilo que a Assembleia de Deus crê. A Assembleia de Deus é dispensacionalista.
Então ele vai aqui esboçar, não é? Os eventos escatológicos. O que a gente precisa pontuar aqui? Quando falamos sobre, respondendo a pergunta de forma mais objetiva, né? Quando a eternidade começará? Essa resposta, ela é dada do ponto de vista humano e não do ponto de vista divino, porque Deus, ele habita na eternidade, não é? Ele é eterno, de eternidade em eternidade ele é Deus. Deus nunca teve começo, Deus nunca terá fim. Mas do ponto de vista humano, soteriológico, a vida eterna começa a partir do momento em que aceitamos Jesus. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, começamos a desfrutar da vida eterna. Agora, ela será concretizada dentro da nossa escatologia. Estou repetindo muito isso porque é importante. Dentro da nossa escatologia, ela será concretizada na volta de Jesus, isto é, no arrebatamento. Porque é a partir do momento em que a gente é arrebatado, a partir do momento em que a gente for arrebatado e os mortos ressuscitarem, a partir desse momento não há mais possibilidade de perdição para a gente. Então a vida eterna é concretizada. Ou quando Jesus voltar, ou se a gente morrer em Cristo, vamos morrer garantido, vamos morrer salvo. Glória a Deus. Respondida a pergunta, vamos ao segundo ponto que nos diz: o eterno e perfeito estado. Subponto 1, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. E a lição diz, de Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus, após o milênio, em que serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. O que é que a gente precisa entender aqui? Devemos tomar cuidado para não fazer confusão de arrebatamento e segunda vinda. Ok, temos que tomar cuidado com isso. Existe dentro do nosso meio uma forma de explicar o arrebatamento e a segunda vinda que eu não acho a melhor. Não, a segunda vinda vai acontecer em duas etapas. A primeira, o arrebatamento. A segunda fase da segunda vinda vai ser a que todo olho verá. Eu prefiro ser mais objetivo. Não, uma coisa é arrebatamento, uma coisa é a segunda vinda. Então a gente precisa entender, não misturar as duas coisas. Outro ponto importante aqui é também não misturar textos que se refiram ao milênio e textos que se refiram ao estado eterno. Devemos tomar esse cuidado. Alguns irmãos nos enviaram, irmãos de outros canais que comentam Escola Bíblica Dominical, amigos meus que a gente conversa, sempre que tem alguma dúvida, alguma ideia assim, a gente vai trocando. Enviaram e a dúvida era, o tópico não está fazendo sentido, porque parece que os textos do milênio e os textos do estado final, definitivo, foram misturados e... Vamos olhar aqui, vamos tomar cuidado para a gente não fazer essa mistura, certo? Estou dizendo isso aqui a vocês já vão chegar em classes preparados, Então vocês não vão fazer essa mistura. Nesse ponto aqui, em específico, eu preferi por comentar o seguinte: a história humana está se encaminhando para um fim determinado por Deus. Bom, é a explicação mais assertiva do ponto, o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. A história está caminhando para esse fim, para um ponto final. De Gênesis a Apocalipse, encontramos o início e fim da história e da realidade, tal qual nós conhecemos hoje. A história humana pode ser dividida em 4 pontos principais, resumindo a história do princípio até a consumação em 4 pontos. Primeiro ponto, criação. Gênesis 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1. Mas o capítulo 2 e o capítulo 1 e o capítulo 2 fala sobre a criação. Aí vem o outro evento marcante da história da humanidade, a queda. Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6. O dia mais triste da humanidade foi resumido em 6 versículos. O dia mais horrendo da humanidade. 6 versículos. Momento da queda, onde tudo muda, onde toda a trajetória da redenção começa. Então, primeiro ponto, criação. Segundo ponto, queda. Terceiro ponto, promessa. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Promessa, proto-evangelho.
Depois nós temos a redenção, criação, queda, promessa e redenção. Gálatas 4, versículo 3 ao 5. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. A redenção foi efetuada por meio da morte e ressurreição de Jesus. Ótimo. E o ponto último da história humana é a consumação. Apocalipse capítulo 21 e o capítulo de número 22 nos conta o fim de todas as coisas. Apocalipse 22 e 20 nos diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Ele vem. A consumação de tudo está cada dia, cada hora, cada momento, cada segundo mais próxima. O mundo caminha para a consumação, não é? E no tempo da consumação, a Bíblia deixa bem claro que o destino final dos ímpios e do diabo e seus anjos será completamente diferente do estado final dos justos. É o que estamos pontuando aqui. Para um juízo, para outro estado de gozo eterno. Aí, subponto 2, que, meu Deus do céu, polêmico, né? Polêmico porque há diversas interpretações quanto a isso, mesmo dentro das Assembleias de Deus. O estado perfeito à luz de Apocalipse 22, versículo do 1 ao 5. E aqui ele está falando da nova realidade, não do milênio, da nova realidade, que é a realidade definitiva dos justos. A lição diz o seguinte: o livro de Apocalipse traz alguns símbolos, olha só. Palavras símbolos aqui nos colocam em alerta, que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. Um rio, a árvore, a ausência de males, a presença de Deus. Aqui, novamente, entra aquela questão difícil de interpretar os detalhes. Eles são simbólicos ou literais? Porque eu sou levado a entender pelo que aparece aqui nesse subponto, não é? A vida eterna descrita como um rio, a vida eterna descrita como árvore, que o autor está interpretando e não aplicando, né? Mas ele está interpretando esses elementos como símbolos, como figurados, e não como literais. Posso estar enganado, mas eu sou levado a pensar isso. Porém, meus irmãos, há quem entenda, e eu sou mais tendenciado a esse pensamento de que esses elementos aqui, eles são literais. O rio, a árvore, não é? Por quê? A ausência de males é literais e a presença de Deus também será literal, certo? Mas respeito à posição aqui do autor, caso ele vá na contramão daquilo que eu estou pensando, não é? Então, aqui o professor deve ter a humildade de reconhecer que não sabe de tudo, porquanto no âmbito escatológico não somos detentores da verdade absoluta. Então tome cuidado para que esse ponto não se transforme em um ponto de debate interminável, a chegar até mesmo a você não dar o próximo ponto, o ponto de número 3, por conta das discussões, né, que podem surgir. Boas discussões, ok? Mas que podem se tornar prejudiciais. Então, eu vou expor aqui apenas aquilo, né, que acredito ser ponto pacífico nas ponderações teológicas quanto a como será esse estado final. Primeiro, vamos lá. Como será o estado, como será a vida no estado eterno? Será uma vida de comunhão. Uma vida de comunhão com Deus extraordinária. 1 Coríntios 13, 12 diz: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. João 3 e 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque haveremos de vê-lo como ele é. Temos aqui 1 João 14, 3, e também Apocalipse 22 e 4, que diz: contemplarão a sua face. Então será, isso aqui tudo aponta para comunhão, para uma intimidade nunca vista antes com Deus. Nós teremos esse tipo de intimidade nesse estado eterno. Segundo, será uma vida de descanso.
Apocalipse 14, 13 diz: então ouvi a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Será uma vida de total entendimento. A intimidade vai promover um entendimento como nunca visto antes. 1 Coríntios 13, 12 diz: agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Será uma vida de santidade plena e absoluta, porque não haverá presença de pecador e nem de pecado e nem possibilidade de pecado. O mal será extinto de uma vez por todas. Apocalipse 21, 27 diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Será uma vida de alegria. Eu não sei explicar. Ah, mas irmão Murilo, eu cheguei no céu, meu filho não chegou, meu pai não chegou, meu parente não chegou, meu amigo não chegou. A gente não vai ser consciente. Vai ser consciente, sim. E como é que a gente vai ser feliz sabendo que pessoas que conhecemos não chegou lá? Eu não sei explicar. Mas será uma vida de alegria plena. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Será uma vida de serviço, né? Descanso e serviço. Apocalipse 22 e 3. Diz o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Será uma vida de abundância. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. Uma vida de glória. 2 Coríntios 4 e 17. E Colossenses 3 e 4. E uma vida de adoração. Apocalipse 19, versículo de número 1. Nós devemos almejar, nós devemos esperar ansiosamente, de forma anelante esse dia, esse novo estado, essa nova realidade. Vamos, meus amados irmãos, ao ponto de número 3, que nos diz o estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar. A lição diz: o cristão que vive neste mundo sabe que, aqui, ele é peregrino nesta jornada, pois está consciente de que seu lar, a sua verdadeira cidade, é a celestial, de onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Em síntese, este subponto aqui, ele simplesmente complementa aquilo que já abordamos na verdade prática, mas acrescentamos a consciência de peregrinidade. Não sei se essa palavra existe, mas se ela não existe, eu inventei ela agora, ela vai passar a existir. Consciência de peregrinidade. Não podemos esquecer jamais disto. Porque se o peregrino, ele perde essa consciência, ele faz morada aqui. Não é? Ele para de caminhar em sua jornada. Pense nessa perspectiva. Ele para de caminhar e ele faz morada aqui. Então, a gente não pode perder essa consciência. Segundo, a nossa identidade celestial, nossa verdadeira identidade, a verdadeira identidade do cristão está não atrelada às realidades terrenas, mas às eternas. E por fim, o nosso destino final. Estamos caminhando porque no fim da nossa jornada nós nos encontraremos com o Senhor e estaremos com Ele. Isso nos conforta, nos consola e nos anima a permanecer. Subponto 2 diz: viveremos todos em unidade. A lição diz aqui neste subponto o seguinte: viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. E meus irmãos, eu confesso a vocês que no contexto atual é desafiador, muito desafiador, conceber os detalhes de uma vida perfeita na eternidade. Como é que a gente imagina isso aqui? Pensa comigo. A unidade perfeita implica em muitas coisas, mas eu citei aqui apenas algumas. Ausência de corrupção. As pessoas não vai haver corrupção em ninguém, nem em você, nem em mim. Ausência de egoísmo. Porque o que promove desunião? Corrupção, egoísmo. Lá não vai ter maldade, orgulho, ira, inveja, cobiça, ganância. Percebe como é complexo visualizar uma vida nessas condições? Porque o que a gente conhece é aqui e agora. Só que eu digo uma coisa a vocês, eu posso assegurar isso. Essa unidade, essa vida feliz,
na nova realidade que nos aguarda, será infinitamente melhor do que o melhor que conseguirmos imaginar. Será infinitamente melhor do que o melhor que a gente possa imaginar. Glória a Deus. E finalmente, meus irmãos, concluímos o trimestre. Não é? Nós temos aí a conclusão vocês podem ler, mas eu vou concluir com o subponto 3. Finalmente em casa. A lição diz: sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. Conta-se que uma garotinha da zona rural, ela caminhava por uma estrada de terra tarde da noite. Estava muito escuro, não tinha iluminação pública e a luz da lua estava sendo inibida pelas nuvens. Não se enxergava 1 metro à frente, mas a garotinha caminhava no escuro. Em um momento de sua jornada, ela se deparou com um fazendeiro, que era amigo de seu pai. O fazendeiro colocou a lanterna assim no rosto dela, ela fez assim, e o fazendeiro perguntou a ela: para onde você está indo? Ela: eu estou indo para casa. Como é que você não está perdida, sem lanterna, no escuro desse? Ela apontou assim para frente, o fazendeiro estava iluminando ela, ela apontou assim para frente e disse o seguinte: você consegue ver aquele pinguinho de luz lá ao longe mesmo? Ele se voltou assim para frente e viu bem distante um pinguinho de luz assim. E ela disse: pois bem, aquela luz fica depois do cemitério. E lá é a casa de papai. Então eu vou caminhando aqui pela estrada, mesmo estando escuro, mas vou olhando para a luz. E cada vez que eu me aproximo da luz, eu sei que estou na direção correta e estou chegando perto de minha casa. Qual é a moral dessa história? Nossa casa está além do cemitério. Isto é, depois da sepultura. Nosso destino não é a sepultura fria, 7 palmos abaixo do chão, não. Porque ainda que esse corpo pereça, tombe aqui na terra, ele ressuscitará. Há uma vida com Deus além do túmulo. Glória a Jesus. Nós caminhamos neste mundo de trevas, olhando para Jesus, que é a luz do mundo. E olhando para Ele, não nos perderemos. Nos manteremos na rota para casa. Escute, você é peregrino. Continue caminhando. Continue olhando para Jesus. Meus irmãos, deixa eu pegar aqui. Ai. Encerramos mais um trimestre, só que iremos começar outro, né? Tá aqui, ó. Já estou em posse da nova lição. E nós vamos falar sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Aguardo você na Conferência EBD e também no próximo trimestre, em nome de Jesus. Uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical, um ótimo final de semana e um abraço mais que especial para todos vocês. Não se esqueçam, abra a jaula.